Olá, estamos de volta a mais um Set Experience 7x7, apresentado por AD Digital e Powered by Google. Sejam todos bem-vindos. O 7x7 é um dos 8 eventos do Set Experience produzido pela SET, que abordará 7 temas no decorrer de 7 edições durante 2021, estes que serão discutidos por grandes nomes do mercado nacional e internacional de mídia e entretenimento. Contamos com um chat para comentários e networking entre participantes e convidados, e também com um Q&A para perguntas direcionadas aos nossos palestrantes. Neste episódio, abordaremos o tema Audiência, Conteúdo e Experiência de Marca. Contaremos com a presença do nosso moderador, Luiz Henrique Matos. Luiz Henrique é diretor de parcerias do Google no Brasil, responsável pelo relacionamento com grupos de mídia e integrante do grupo de trabalho global da Google News Initiative. Atua como mentor no Google for Startups e na Liga Ventures. Formado em comunicação pela Universidade Mackenzie em São Paulo e pós-graduado pelo INSPER, trabalha há 20 anos com mídias digitais, com passagens pelos grupos UOL Folha, Editora Abril e América Online. E de seu convidado, Sérgio Maria. Sérgio é diretor de produtos e serviços em publicidade da Globo e possui mais de 20 anos de experiência na área. Entre 2000 e 2002, integrou a equipe de IT Business do Citigroup e ocupou posições de gestão de IT e marketing na Oi. Ganhou relevância internacional atuando na British Telecom como British Chevening Scholar e em 2006 chegou à gerência de produtos da IG. Ingressou no Google no início de 2007 como gerente de parceiros estratégicos no Brasil, assumindo a área de parcerias globais na América Latina, nos anos subsequentes. Em 2019, ingressou na Globo como um agente de inovação e transformação digital. O executivo é formado em ciência da computação e pós-graduado em gestão e finanças, ambos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. E também é mestre em tecnologia da informação e comunicação pela Coventry University, além de possuir cursos de comunicação e relacionamento pela Wharton School e de ter participado dos programas de fintech da University of Oxford e de desenvolvimento de conselheiros pela Fundação Dom Cabral. Passo a palavra ao nosso moderador, Luiz Henrique Matos. Olá, gente, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Queria agradecer pelo convite, por estar aqui, e queria dar as boas-vindas a cada um e cada uma que está aqui nessa audiência virtual, né, participando do SET hoje. Eu estou aqui com o Sérgio Maria, um grande amigo, profissional com longa história no mercado de mídia, de internet e telecom aqui no Brasil. Eu e o Sérgio já trabalhamos juntos em nos mais diferentes etapas de relacionamento, eu como parceiro e ele como Google, depois nós dois no Google, e agora eu como Google e ele como parceiro. Então, acho que é uma troca muito boa, estou muito feliz de a gente poder ter essa conversa. No painel de hoje a gente vai falar sobre um tema que é abrangente, né? A gente vai falar sobre audiência, sobre conteúdo, sobre experiência de marca, uma coisa muito complexa, mas também crítica para esse momento do mercado em que a gente está. Mas eu acredito que ninguém está em melhor posição hoje para tratar desse assunto e desse tema do que o Sérgio. Sérgio, bom dia. Bom dia, Henrique, tudo bem? Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, obrigado a SET. Enfim, acho que a melhor introdução, na verdade, vai falar, eu sou amigo do Henrique. Enfim, aí tá a credibilidade, está dada. Enfim, vai ser um prazer conversar com você. Sérgio, eu separei algumas perguntas aqui, eu até comentei com você hoje cedo. A única diferença dessa conversa é que ela é ao vivo, mas ela é um reflexo das conversas que a gente tem, que são muito boas para a gente trocar e pensar a evolução do mercado em que a gente está. Enquanto eu faço as perguntas aqui, as pessoas, você que está na audiência, pode colocar a sua pergunta aí no chat. A gente vai fazendo uma seleção disso, até para colocar aqui e emendar na conversa. Mas para abrir e esquentar o nosso papo aqui, eu acho que tem um ponto, quando a gente fala sobre audiência, e que não é recente essa mudança na forma como a gente, né, tem consumido conteúdo em vídeo no mundo todo. Mas a melhora no acesso à internet e às conexões, e especialmente a pandemia, de alguma forma, aceleraram esse processo de transformação, com multitelas, multicanais, oferta de serviço e conteúdo cada vez mais
diversa e fragmentada, né? Na sua visão, como é que isso também altera a forma como o conteúdo é criado e distribuído para essa audiência nesse novo contexto? Tá bom, Henrique, obrigado. Eu acho que faz parte enfim, o conteúdo, principalmente conteúdo de qualidade, é complexo. A produção requer, né, estúdio, isso depois tem edição, monta, enfim, se constrói para depois ser distribuído. Nesse novo modelo em que, enfim, o conteúdo ele funciona para qualquer tela e é consumido também a qualquer momento, requer uma melhoria de todo o processo de produção e de distribuição de conteúdo. E na produção, um dos pontos importantes ser capaz criar a capacidade de fazer isso remotamente, e a pandemia ajudou a acelerar isso, porque imagina a gente vê os jogo de futebol, né? Existe uma legião que precisa ser mobilizada para fazer a transmissão, enfim, comentário, distribuição daquele jogo, né? Envolve a movimentação de uma unidade móvel para poder fazer a transmissão daquilo localmente, enfim, todos os comentaristas, né, precisavam estar no mesmo local. Enfim, era um processo complexo, caro e difícil de ser escalado. Hoje em dia a gente começa a ir para um mundo em que essas coisas podem ser feitas pela nuvem, né? E a própria Globo fechou com o Google um acordo no começo do ano para ajudar nessa transformação e na preparação do digital. A gente fala do MediaTek, a gente pensa muito na entrega de publicidade, mas MediaTek também é entrega de conteúdo, né? É como a gente melhora todo esse processo. E isso, com essa mudança, enfim, esses processos sendo feitos na nuvem, a gente pode ter, enfim, a captação da imagem, enfim, em algum, né, onde quer que aconteça aquela imagem, mas o comentarista e o editor não precisam estar lá nem no mesmo local, né? E aí criam-se novas possibilidades que ajudam, inclusive, em fazer com que esse conteúdo seja mais relevante. Por exemplo, a gente não precisa ter um único comentarista para o jogo, a gente pode ter comentaristas diferentes, comentaristas que falam com a linguagem da região e que, enfim, falam com públicos diferentes. Eventualmente, até o próprio consumidor de conteúdo vai poder escolher, né, no menu de comentaristas que ele entra. Então, assim, são possibilidades que se abrem quando a gente passa a trabalhar de forma remota e pela nuvem. E isso, de forma alguma, compromete a qualidade, muito pelo contrário, e a gente consegue, enfim, melhorar a experiência para a audiência, que é fundamental, simplificar o processo de trabalho para todo mundo e, principalmente, no momento deste pandemia, garantir que todo mundo o faça com muito mais segurança. Esse é o começo. Eu acho que muitas novas coisas nós vamos descobrir ao longo desse caminho, que, né, o simples fato de fazer essa mudança e que as pessoas não precisem estar localmente, certamente, nesse processo, a gente vai descobrir novas oportunidades de construção e de criação de conteúdo e também de distribuição. Sem dúvida. E a competição pela atenção desse telespectador, usuário, né? A gente usa terminologias diferentes para quem está no digital, no linear. Ela ficou mais difícil, né? A gente fala sobre maior volume de oferta, maior volume de opções, e você tem também canais em que isso pode estar acontecendo, né? Como é que vocês estão tentando trabalhar para garantir o engajamento desse telespectador por mais tempo nessas plataformas? Tá bom. Eu acho que, enfim, esse sempre foi um tema recente, a competição pela atenção como um todo, e não é só pela TV, né? A competição pela atenção em todos os meios, né? Mas eu acho que o ponto principal é a gente fala muitas vezes TV. A TV é um dispositivo como é o celular, né? O que está por trás do que é consumido nesse dispositivo? É o conteúdo. Então, isso não mudou. O conteúdo ele continua sendo relevante. Mudou a dinâmica de consumo, que, enfim, ainda existe, né, um volume muito relevante. Enfim, na verdade, a maior parte da população ainda assiste televisão, vamos dizer assim, como a gente conhece a televisão na nossa infância, que tem uma grade, que você tem um horário, e você se programa para assistir. Isso tende a ser verdade e continuar existindo muito para todo o conteúdo que é ao vivo, né? Porque tem aquela emoção do momento que você vai naturalmente parar, mas, enfim, aí o dispositivo TV provavelmente não vai ser o único meio de consumo.
Mas o conteúdo que aparece na TV, então o conteúdo da Globo, ele continua sendo relevante, mesmo que ele seja consumido em outros dispositivos ou em outros horários que não o horário original, mesmo que seja na TV. Então, parte desse processo como um todo foi, enfim, o Globoplay e todas as mudanças que estão sendo feitas no Globoplay para ajudar a deixar disponível o conteúdo da Globo, enfim, para melhor conveniência, né? Eu acho que não é nem adequação do conteúdo, sim, na melhor conveniência para quem quer consumir aquele conteúdo para utilizar. A gente pode pensar que o futebol não é adequado para se assistir no celular, por exemplo. Enfim, eu concordo que a experiência é muito melhor na TV, porque, enfim, tem pelo tamanho da tela, obviamente. Mas se eu estiver no aeroporto, viajando, e tem a final do meu time naquele momento, é a única tela que eu tenho do meu celular, aquele é o dispositivo mais adequado para consumir aquele conteúdo. Então, eu acho que essa multiplicidade de dispositivos e essa capacidade da gente entregar o conteúdo para ser consumido dentro de uma grade programada, fora de uma grade programada e em qualquer dispositivo, a gente, na verdade, amplia a possibilidade de que a gente, né, no momento em que o consumidor do conteúdo esteja interessado em consumi-lo, ele vai estar disponível no formato que for mais adequado naquele momento para a gente conseguir fazer a entrega. E o consumo de conteúdo aumentou. A gente viu que na pandemia muitas novelas que eram reprises, né, porque a gente teve que, por um momento, reduzir o ritmo de produção nos estúdios para garantir segurança, então algumas novelas foram reprisadas, mas mesmo nessas novelas reprisadas, em algumas delas a gente chegou a ver índice de audiência aí no dispositivo TV, dentro da grade, maiores do que novelas que tinham passado recentemente. Então mostra, de novo, que volta a relevância do conteúdo, como que isso conecta, né, de fato, emocionalmente com as pessoas, e que a possibilidade de consumir em dispositivos diferentes, enfim, ajuda a fazer com que a gente esteja, enfim, mais presente, mais relevante nessa disputa de atenção. Eu tenho escutado que o consumidor ele não se preocupa com o dispositivo, ele está em busca do conteúdo, né? O dispositivo é o instrumento que ele vai usar para chegar ali. E eu acho que isso, se para as pessoas é uma oferta, para a gente que consome, é um canal a mais de oferta, entendo que para quem está produzindo e olhando para essa audiência, tem um desafio gigantesco, né? Acho que eu queria pegar um gancho nisso que você falou, que é os desafios que a gente tem, é o que tem para conseguir mensurar e analisar essa audiência, né? A gente assistia ao vivo, né, as guerras do Ibope, né? Estamos com tanto no Ibope, agora a gente é líder. Quando você tinha um único canal e um jeito, você está medindo aquilo ali no meter, ali na hora. E hoje isso está acontecendo em tantos canais diferentes, e a maneira como você consegue medir, né, o resultado do ponto de vista de consumo e de volume de audiência, ele também precisa de mais instrumentos e mais ferramentas. Você que está à frente de produtos e de análises, de construir produtos, né, para digitais aí e televisivos dentro da Globo, como é que você enxerga, a partir dessa diversificação dos canais de consumo, como é que vocês têm tratado a mensuração e o acompanhamento e análise do comportamento da audiência de vocês? Tá bom, Henrique. Eu acho que está num momento em que a gente está unindo dois mundos, né, e que viviam separados. Então, assim, você tinha um mundo, vamos dizer, no consumo, na grade, de um sinal que chega através de uma onda eletromagnética, né, e você tem um outro que chega por uma conexão de internet, enfim, que pode até ser uma onda eletromagnética também, mas, enfim, chega por uma conexão de internet. E que tem medidas naturalmente diferentes, porque aquele meio de entrega, ele oferece formas de se medir diferentes. Então, a gente está eu acho que a medição, ela continua sendo válida, né? Uma não é melhor do que a outra ou pior do que a outra, ela é a mais apropriada para aquele meio que se usa. Então, vai continuar existindo uma metrificação para a gente medir, enfim, vamos dizer, na TV, como, vamos dizer, uma TV tradicional, e que é o consumido pelo sinal que chega pela antena ou que chega pelo cabo, porque é a melhor forma que a gente tem hoje com a tecnologia para poder medir a audiência. A gente tem do outro lado, enfim, no consumo do celular, você consegue ter uma medida diferente do digital. Então, hoje isso se faz bem feito separadamente, né?
E como a gente tem no conteúdo a entrega em todos esses meios, a gente consegue medir, né, muito bem, separadamente, onde, enfim, como acontece o consumo, como foi a audiência e a experiência. O desafio da indústria como um todo, e não é da Globo, não é no Brasil, enfim, desafio da indústria no mundo como um todo, é como a gente começa a tentar juntar essas duas audiências, que têm critérios de medições diferentes, para ter uma visão, vamos dizer, da jornada completa de consumo de conteúdo, que aí permite um passo à frente, enfim, da gente conseguir melhorar a experiência de consumo de fato em todos os dispositivos, entregar a publicidade de uma melhor forma também. Não tem uma solução pronta ainda, né? Esse, vamos dizer, é o cálice sagrado que está todo mundo correndo atrás para conseguir. O que a gente tem feito é que, à medida que a gente, por exemplo, passa, né, tem um volume gigante de consumo dentro do Globoplay, e os dispositivos começam a se unificar e entregar as duas formas de consumo. Então, uma TV conectada, ela pode ser, né, um conteúdo do Globo pode ser consumido pelo app do Globoplay, que está dentro das TVs, nas TVs mais recentes, inclusive de forma nativa, ou o que chega por um sinal. Aí a gente começa a criar um primeiro elo de conexão, né, que ajuda a identificar que, de fato, é o Sérgio que está consumindo, ou é o Henrique que está consumindo aquele conteúdo e como se deu. E com todas as plataformas digitais. Enfim, a gente tem falado que a gente fala com o Brasil todo, e a gente fala individualmente com o Brasil todo. E a gente, ao fazer essas conexões, a gente passa a ter a cada momento um ponto em que a gente consegue entender que o mesmo consumidor está num dispositivo e depois migrou para o outro, e a gente vem desenvolvendo esse modelo para cada vez mais a gente conseguir fazer essa, né, por enquanto a melhor forma ainda é uma inferência, mas, enfim, muitos modelos têm caminhados, então eu acho que vai ter muito desenvolvimento de tecnologia ainda que vai nos permitir fazer mais. Mas a gente hoje já tem uma capacidade de inclusive, olhar para a TV e saber que num determinado perfil de conteúdo a gente entende uma audiência muito além daquela de gênero e idade, por exemplo, que seria o tradicional de um Ibope, né? Porque a gente entende esse consumo de conteúdo em todas as outras plataformas, e isso nos ajuda a entender a audiência de forma mais ampla. E eu acho que quando a gente fala sobre acompanhamento de audiência, tem essa entrega, né? Você tem um elemento, um agente nesse processo de relacionamento, que é a entrega do conteúdo para a audiência, mas você tem um outro agente interessado nisso, que é o anunciante, né? É um terceiro elemento nessa cadeia que é fundamental nesse processo de relacionamento que um veículo de mídia tem com seus clientes, né? Ele é um cliente crítico nesse meio. E aí entra um outro ponto, assim, quando a gente fala sobre inovação, né, sobre um novo estágio, ele traz suas complexidades e suas vantagens, né? E em comparação com o que se podia fazer antes, quais são as inovações nesse novo modelo? Assim, para onde vocês têm caminhado na oferta de soluções para esse cliente? Quando você fala para o consumidor, eu posso escolher, eventualmente, no futuro, qual comentarista eu quero ouvir narrando o jogo do São Paulo, ou em que ângulo eu quero assistir aquele gol, aquela jogada. E para o anunciante, o que isso traz de inovação, né? Como é que essa oferta de valor resulta em novos formatos e modelos de veiculação? E mais uma coisa, que oportunidades a tecnologia traz para o anunciante se comunicar nesse ambiente? Tá bom. Vamos lá, vou juntar, separar em duas. Eu vou começar pela primeira. Eu acho importante a gente dar um contexto, né? Se a gente olha para, enfim, como se anunciava na TV, enfim, pela radiodifusão, enfim, alguns anos atrás, você tem um modelo em que permite que você tenha, né, retorne medidas de impacto e de retorno para os anunciantes. Do digital acontece de outra forma, você tem outras medidas, outras formas de entrega, né? Agora, hoje, esse mundo se mescla, né? O exemplo do futebol é um bom exemplo. Ou o exemplo do consumidor assistindo novela. Se eu estou no meu celular assistindo a novela que está na grade, no horário da grade, que é naquele momento seguindo o conteúdo programado, mas no celular, né,
isso é um consumo, vamos dizer, dito linear ou é um consumo digital, né? Ou isso para o anunciante, é linear ou é digital? Eu acho que esse é o mundo que a gente começa a entrar, né? Na perspectiva de consumo, no meu entendimento, ele está próximo da experiência do linear, né? Porque é um conteúdo, em geral, enfim, nesse caso, é um conteúdo que é, né, long form, que a gente fala, enfim, um conteúdo mais extenso, e que tem pausas programadas, né, que são os breaks, e que a gente vai entregar ali. O consumidor já está acostumado a receber essa experiência de integração do conteúdo com a publicidade de uma forma. Agora, o fato de eu estar num dispositivo que é digital, ele traz, né, na tecnologia uma possibilidade da gente usar atributos do digital para poder, numa entrega de publicidade, trazer contexto diferente, experiência diferente, conversa diferente, história diferente na entrega desse conteúdo. E isso traz o desafio da métrica, né? Que métrica eu uso nesse contexto para poder medir um resultado da entrega? Vamos falar de TRP? Podemos falar de TRP, mas aí a gente não está usando os atributos que o digital trouxe para a gente conseguir medir melhor. Vamos falar de CTR para ir numa métrica digital? CTR não se aplica. Vamos falar de view-through? Não se aplica, porque a experiência do consumo está dentro de uma experiência na TV. Então, necessariamente, a gente segue por um caminho que a gente vai precisar construir novas métricas, né? E não usar as métricas que a gente tem hoje, em um meio ou em outro, para fazer uma proxy e tentar inferir. E aí, para o anunciante, eu acho que não muda, né? Assim, se a gente tem, de um lado, um consumidor que está conectado, emocionalmente conectado, enfim, e engajado com o conteúdo. Do outro lado, você tem uma marca que quer falar com aquele consumidor e que pode aproveitar uma experiência e credibilidade no conteúdo para se conectar. O que se espera numa campanha de construção de marca? Eu acho que 3 coisas, né? A gente quer reconhecimento, favorabilidade e intenção de compra. Isso não muda, né? É independente, pelo menos essas 3 coisas estão presentes numa construção de marca, né? Reconhecimento, favorabilidade e intenção de compra. Agora, como que a gente entrega isso nesse meio, né? Então, o reconhecimento tem a ver muito com a visibilidade, né? Como a gente aparece para aquele usuário. E aí eu acho que tem o papel da Globo e como a Globo entrega é justamente esse consumo que está agora. Pode acontecer em qualquer dispositivo, a qualquer momento, faz com que a gente consiga estar presente em toda a jornada de consumo de conteúdo daquele usuário. Vamos mudar aqui para o usuário, né? Então, isso cria um caminho para a gente entregar esse reconhecimento de marca dentro desse novo cenário. A gente fala de favorabilidade. Favorabilidade, enfim, está próxima aí do tempo de exposição e de como aquela exposição interferiu ou não interferiu no consumo de conteúdo. Então, de novo, se a gente está indo para um consumo com mesmo que no dispositivo digital, com uma experiência de consumo linear, tende a ser uma experiência de consumo linear que o conteúdo, a publicidade está fluida ali dentro. Então, não dá para falar de CTR, viu, porque ele vai acontecer da mesma forma. E aí eu acho que, mais uma vez, o conteúdo ajuda, né? Porque o uso do conteúdo, inclusive, para entregar a publicidade, ele ajuda, porque o usuário está engajado naquele conteúdo, e a gente teve um caso, para lembrar, do ano passado, que muito se comentou, que foi na novela, quando a Vivi Guedes, que era uma blogueira da novela, na hora de entrada do break, ela sai e continua como se fosse na história, falando, olha, fui contratada pela marca, e aí ela entra e faz o break. Nesse momento, a gente criou uma conexão muito forte entre, né, a publicidade e o conteúdo, e até é difícil de você interpretar até onde vai o conteúdo, até onde vai a publicidade, mas isso acontece de forma natural e engajada, e tanto é que foi um sucesso para a marca. Então, eu vejo que cada vez mais a gente vai seguir por esse caminho. A gente vê isso em tudo, né? O social marketing, muito se fala, e é exatamente isso, como você usa os talentos, como você usa influenciadores, porque eles trazem uma credibilidade, comunicam, né? A pessoa já tem um engajamento com cada um desses atores. E, por último, intenção de compra. Aí tem muito a ver, você não gera intenção de compra sem reincidência, né? Então, a gente precisa ter reincidência e falar com aquele consumidor ao longo do tempo. Então, de novo, a possibilidade de acompanhar a jornada toda e estar presente em momentos diferentes do consumo e durante toda essa jornada, independente do canal de consumo ou até vamos dizer, do canal de TV, para a gente pensar, né, na grade linear, a gente consegue acompanhar. Então,
isso não muda, e o desafio é como a gente faz isso no todo. E o que a gente tem construído muito é um caminho para a gente, né, parar de usar proxies que estão medem bem ou um linear ou um digital para tentar inferir o que foi de um lado ou outro. E lá na frente a gente usa essa proxy para dizer, olha, houve reconhecimento de marca, houve favorabilidade, conseguimos gerar intenção de compra e medir isso direto. Então eu acho que uma forma de uma publicidade que aconteça utilizando todos os canais e pensando nesse novo, vou chamar aqui do novo mundo, né, que tá convergente, integrado, a gente tem que mudar também as formas de medir. Não dá para a gente medir uma compra por CPV, por CPM, tentar inferir ou projetar um CPA, vamos pensar número de viewers, etc. A gente vai para esses atributos de marca. Isso a gente consegue rodar com pesquisa, consegue rodar de outras formas para dizer, olha, de fato a gente mediu e houve um reconhecimento de marca. A gente conseguiu medir favorabilidade, porque quem assistia aquele conteúdo assistiu mais conteúdo, enfim, eventualmente compartilhou aquilo, e a gente consegue medir intenção de compra, porque a gente está também nos dispositivos que nos permitem fazer. Então, eu acho que para os anunciantes, e a gente viu isso, né? Assim, o último Big Brother foi um fenômeno como as marcas participaram dentro do conteúdo para fazer a entrega, e como a gente conseguiu entregar resultado de volta. A gente lançou no último Big Brother, o que a gente chamou do BBB Tracking, que foi muito isso. Então, a gente olhava e rodava uma pesquisa no dia seguinte a uma prova do líder, por exemplo, para, de fato, dizer qual foi o impacto daquilo na percepção da marca. E houve momentos inclusive momentos que aparente crise, né, dentro de uma prova, porque surgiu algum tema, e isso é tuitado e reflete direto do que acontece, mas a gente eventualmente aparecia de quem, né, falou sobre aquele assunto numa rede social poderia ser negativo. A gente viu que numa pesquisa de fato de quem foi, a entrega foi muito positiva, então não reflete necessariamente uma realidade do todo. Então a gente precisa de ter métricas novas e meios de medir que a gente consiga, né, não precisar usar outras métricas e tentar adaptá-las a um meio que não é o natural para tentar fazer uma proxy, porque a gente tem uma chance de não fazer da melhor forma. A gente consegue medir isso direto. Esse é o caminho que a gente tem ido. Então, nos serviços que a gente entrega, quando a gente roda alguma dessas campanhas, a gente tem falado muito disso, de rodar e entregar, enfim, a gente chama no Global Pulso, essa medida de resultado direto, que fala já de uma forma direta, então, qual foi o impacto de percepção de marca, de favorabilidade, né, de retenção da mensagem e de intenção de compra também. Acho que esse é um ponto, assim, que existe ainda que a gente esteja falando que as pessoas querem consumir o conteúdo, né, e elas vão fazê-lo através das plataformas que estiverem disponíveis, né, o dispositivo é um meio para isso. E que a gente esteja entregando o mesmo conteúdo, de certa forma, a oferta de valor para anunciante é distinta, certo? Porque você tem mais, com o mesmo objetivo de construir marca, comunicar produto e vender, você, como veículo, entrega para ele hoje uma quantidade de números e possibilidade de acompanhar o resultado disso, que é mais associado ao que você podia fazer exclusivamente no digital do que o que se fazia originalmente na televisão. Né? Essa percepção de entrega de valor, ela tem acontecido nesse processo? Você citou o caso de novela do ano passado, o Big Brother esse ano. Isso é a digitalização desse processo da entrega de publicidade na televisão? E tem uma outra coisa também, desculpa, aproveitar uma emenda assim. Isso altera os formatos possíveis? Porque a inovação, ela passa por novas formas de comunicar, mas também novos formatos de entrega, certo? Sem dúvida. Então vamos lá, eu acho que tem um ponto da outra que eu não falei, que poderia ter falado, que assim, muito tem se falado na indústria toda sobre DAI, né, que é a inserção dinâmica de anúncios. O DAI não é uma, né, por anunciante, ninguém compra DAI, ele é simplesmente uma tecnologia que permite se fazer uma entrega diferente, né? Agora, segmentação inteligente, eu ouvi uma pessoa falar. Segmentação inteligente, né? Assim, ninguém compra DAI, ninguém vai executar DAI. Ele é uma tecnologia, como existem tantas outras, para fazer uma entrega. Agora, o que a gente tem feito é como a gente pode, de fato, usar essa tecnologia para transformar isso no maior valor para o anunciante.
Então, se tem alguns outros casos que a gente fez e que ajudam a aproximar. Eu acho que também quando a gente consegue falar a mesma língua, né, nessas mesmas medidas, a gente simplifica o processo. A gente lançou no ano passado o Globo Impacto, que foi uma forma da gente entregar para um perfil de audiência na TV a um custo fixo, vamos dizer, quase que por CPM, para aquela audiência. Isso está muito próximo do digital, então a gente consegue comparar coisas que estão em ambientes diferentes mais próximos. E funcionou muito bem, porque de fato a gente tinha conseguido entregar, não é tão preciso, que eu não meço na TV, né, 20 milhões de impactos, porque, enfim, a gente tem, eu vou gerar 20, 432, qualquer número, mas a gente conseguiu dar um conforto de que quem está habituado no digital e que queria experimentar essa forma de entrega com segmentação, a gente consegue fazer a um custo esperado, por exemplo. E aí, nesse caso, a gente assume um risco, mas a gente distribui isso ao longo da grade para garantir que a gente acesse e comunique com aquele perfil e garanta as entregas dentro do custo esperado. Eu acho que esse é um ponto aí da tecnologia. De novos formatos e de inovação, isso tem sido a nova tônica, né? E novo formato, de novo, não é tecnologia, o novo formato não é pre-roll, o novo formato não é o mid-roll, isso é só uma forma de entrega. A gente tem que construir formatos que a gente meça e olhe para aqueles 3, vamos dizer, principais aqui de todas as campanhas, né? Como eu entrego o reconhecimento de marca? Esse formato aqui funciona para isso, ou ele está mais trabalhando na base do funil, ou está mais no topo de funil? A gente começa a entrar por esse caminho. Então, eu vejo cada vez mais que a gente parar de falar de, né, vamos comprar uma campanha de pre-roll, vamos pensar numa entrega em mid-roll, enfim. De novo, não é isso não vai medir o engajamento, a percepção do usuário, e não necessariamente vai dar o melhor resultado. A gente tem que olhar, olha, como a marca apareceu ao longo do consumo de conteúdo dentro de uma experiência de vídeo que permitiu esse engajamento e que criou essa experiência. E aí volta a tecnologia, né? A gente começa a ter, quando a gente pode fazer segmentação utilizando o DAI, a gente permite que as marcas contem histórias diferentes, né? Se o Luiz já assistiu num primeiro break um pedaço de uma história de uma marca, no segundo sabendo que ali está o Henrique, a gente consegue entregar uma segunda história para ele ou para aquele perfil. A gente tem o desafio de infraestrutura de internet para fazer isso, né? Porque quando a gente faz essa segmentação, a gente não tem infra no Brasil, se a gente for olhar, para entregar um anúncio diferente para cada usuário naquele momento. Então, existe esse desafio. Mas eu acredito, sim, que dá para a gente cada vez mais fazer essa segmentação, mesmo que a gente ainda tenha algumas restrições de tecnologia, mas quando a gente passa a ter a TV conectada, a gente cria recursos naquela TV que a gente, né, independente de onde o sinal chega, se veio pelo sinal de internet ou se veio por um sinal de antena, é o mesmo conteúdo que chega com a mesma grade. E a gente pode aí alternar de um sinal para outro, entregar uma experiência diferente. Isso, para quem está consumindo, não sabe de qual sinal foi o que gerou aquela experiência ali. E isso de forma fluida, obviamente, não tem pausa, né? A gente tem isso, a experiência da TV, ela não permite aquela pausa, não tem delay, né? Tem que acontecer imediatamente. Então, os avanços da tecnologia permitem que hoje a gente tenha a capacidade de fazer essa substituição sem delay, e aí a tecnologia do DAI é uma delas, porque ele naquele momento ele não faz uma chamada, isso está preparado antes, né, do sinal de fato chegar a hora da publicidade, e que a gente comece a criar experiências de contar histórias diferentes, né? Eu vou falar de segmentação, mas no fundo o que a gente quer quando a gente quer fazer segmentação é contar histórias diferentes, e aí a gente fica mais próximo do conteúdo, mais próximo da entrega daquela experiência, e eu acho que a gente vai conseguir ser mais relevante para quando a gente medir lá na frente o reconhecimento de marca, a gente vai ter possivelmente um reconhecimento maior, a gente vai ter uma favorabilidade maior, um recall de mensagem maior e obviamente, uma intenção de compra. Então, a tecnologia ela vai ter um papel importantíssimo da mudança, mas ela, por si só, não cria esse novo mundo, né? A gente tem que transformar isso na experiência do usuário e na construção de conteúdo e colocar de uma forma que a gente
gere mais valor para os dois, né? Esse é o desafio. E aí a gente vai ter modelos diferentes. Então tem muita coisa sendo pensada, a gente tem feito alguns betas que a gente tem convidado alguns clientes também para participar. Vamos fazer mais e a gente vai acelerar muito esse processo agora, né? E o próprio, enfim, mundo de hoje em dia, cada vez com mais TVs conectadas, inclusive, vão permitir que a gente também entregue essa experiência melhor para um número cada vez maior de consumidores. Não, e a gente tem um 5G num horizonte aí, sabe, de que distância que certamente vai ajudar a gente nesse processo, né? Eu acho até que essa tua resposta, Sérgio, ela endereça uma pergunta que a gente recebeu aqui do José Carlos Aronchi, em que ele fala, essas inovações, o repórter no campo, o comentarista que está vendo, o replay e outros recursos, eles são grandes diferenciais. Assim, Isso, mas o patrocinador tem enxergado o valor disso? Acho que você contou alguns exemplos que eu acho que mostram que não é só o diferencial da entrega do conteúdo, mas também da maneira como a marca é capaz de se associar a isso para contar a sua história. Mas o ponto dele, ele traz um outro junto disso. A audiência reconhece esses recursos, ou ela, à medida que ela também tem uma oferta, ela reconhece esses recursos à medida que também existe uma oferta de coberturas mais simples, como as lives, por exemplo, em que alguém liga uma câmera em casa e começa a fazer uma transmissão. Como é que vocês têm enxergado o nível de engajamento das pessoas? Esses dois tipos de oferta de conteúdo e também o envolvimento das marcas ao se associar a esse tipo de inovação para construir a sua mensagem. Eu espero ter conseguido fazer uma interpretação boa da dúvida dele aqui. José Carlos, qualquer coisa você me puxa a orelha. Tá bom. Eu acho que para quem consome conteúdo, você não, né, no fundo, eu consumindo, eu não estou preocupado se o sinal veio de um lado ou de outro, ou se está no 5G, se veio pela internet por cabo, se veio pela antena, e se isso foi entregue usando uma tecnologia de dial, se foi um ad server comum, ou se foi outra. Isso é irrelevante para quem consome, né? Para quem consome, a experiência tem que ser boa, então o conteúdo tem que ser bom, tem que estar conectado emocionalmente com aquele conteúdo, e eu acho que esses novos formatos, eles criam novos mecanismos de propiciar essa entrega de uma experiência maior para aquele consumidor, né? Então, sim, existem formatos novos de consumo. Eu acho que se expandiu muito a capacidade de quem quer produzir conteúdo, e eu acho que isso não diminui ou não muda a experiência do consumo que tem com o consumo de qualidade, né? E com o conteúdo de qualidade, o conteúdo que está construído nos estúdios e como a gente entrega, que ali também a gente pode usar e juntar esse tipo de formato para essa entrega. Enfim, eu acho que a pandemia reforçou isso, né? Quando todo mundo buscou entretenimento, a gente viu um consumo maior do nosso conteúdo. Então, eu acho que para quem consome, indiferente à tecnologia, né? Assim, o que importa é que a experiência seja boa e que a gente consiga entregar o melhor. E a experiência, para ser boa, ela tem que ser uma experiência de publicidade boa também. Então, aí a gente começa a ver pelos anunciantes como a gente usa de toda essa inovação de formatos de consumo de conteúdo, todo formato que se cria novo para consumir conteúdo, ele também pode se tornar um formato para uma entrega de publicidade. E ela pode ser relevante ou pode ser não relevante, ela pode oferecer uma boa experiência ou uma experiência ruim, depende da forma como que isso seja feito. Então, o que a gente tem feito aqui é usar esses formatos e entender a experiência, então garantir que a gente vai manter para o nosso consumidor de conteúdo a experiência que a gente sempre entregou, né? E a gente vai continuar entregando essa mesma experiência. Isso não impede com que a gente inove novos formatos e entregue também mais valor para as marcas. E eu acho que uma mudança que a gente vai começar a ver é essa, né? De não necessariamente a gente segmentar uma campanha antes e falar, olha, vamos fazer uma campanha off-on, vamos chamar assim, né? A gente vai ter muito mais vamos ter uma visão do todo e contar uma história integrada. E, no fundo, o que a gente busca? A gente busca esses atributos aqui, não essas métricas, né? A gente está muito mais olhando para atributos que foram entregues. E aí a gente vai conseguir usar bem esses recursos para
entregar aqueles atributos, permitir que os anunciantes contem histórias diferentes, engajem mais com quem está consumindo o conteúdo e que a gente entregue isso com boa experiência. Então, eu acho que essas mudanças todas, elas contribuem para a gente ampliar a experiência e melhorar a experiência de consumo e criar novos meios para que as marcas se conectem com esse consumo, obviamente aproveitando da credibilidade emprestada pelo conteúdo, né? Exato, você falou de emprestar credibilidade, eu acho que tem um ponto que é como é que as marcas podem se apropriar, né, do conteúdo, né, e garantir que elas estejam dando continuidade nessa estratégia de comunicação. Quando você cita casos de inovação ou de experiências que estão sendo feitas pelas marcas dentro de programas ou de produtos específicos da Globo, no teu olhar de quem está construindo esse produto, o que você tem a dizer, né, para a marca é dizer, olha, vamos experimentar o que juntos, né? Porque às vezes também esse é um momento de, eu acho que só quem não tem dúvida é quem está comprando conteúdo, né? Você vai lá, você está com o controle, o celular ou o browser na mão e você está selecionando o que quer assistir. Mas nos bastidores e nesse tipo de diálogo que a gente tem aqui, né, dentro da indústria, tem toda essa nova definição de como eu me aproprio ou como eu aproveito essa oportunidade e me posiciono ali dentro. Então, sendo uma pessoa que está construindo essa ideia e essa oferta, quais são os caminhos de oportunidade que você enxerga para que as marcas consigam fazer essa apropriação? Tem presença de merchan, né? Tem presença de intervalo. Você falou, não pode ser só o pre-roll. Não pode ser só o pre-roll, mas onde é que isso está? Assim? Quais são as coisas legais para você testar hoje? Tá bom. Eu acho que assim, a mensagem é assim, a Globo tá on, né? A gente pensa, a Globo é off? Não, a Globo tá on, né? A Globo é on e off. E a TV tá on, né? O dispositivo TV tá on. Então isso abre muitos caminhos. A gente está agora com um beta rodando que a gente faz uma entrega pensando, enfim, num volume de impressões e que a gente fala de entrega de mensagem em vídeo no conteúdo da Globo, independente do dispositivo e da opção de consumo, se foi linear ou não, né? E a gente vai medir o resultado para a marca. Essa é uma forma diferente de se olhar. Vai falar, olha, nós vamos rodar, eu quero rodar uma campanha que vai ser neste programa especificamente. Nesse horário, a gente está pensando, tá bom, com o GRP, vamos medir isso aqui, e vamos fazer um pre-roll no Globoplay e um pre-roll, enfim, no G-Show. A gente está indo para um caminho que, não, quais são os atributos de marcas que querem ser construídos? Né? Como que a gente pode tentar ampliar esses atributos? E com que público você quer falar? E aí, do lado de cá, nós estamos preparados para conseguir falar com aquele público, permitir que se conte histórias diferentes e que dê continuidade nessa conversa, mas sem necessariamente indicar em qual programa isso vai acontecer. A gente faz esse trabalho do lado de cá para garantir que o público que recebeu a mensagem era o público esperado e que a gente conseguiu dar sequência na contação de história, né, vamos chamar assim, e a gente vai medir esse resultado integrado. E aí vai dizer, olha, mas isso aqui foi gerado dentro no pre-roll do Globoplay ou foi gerado no break, enfim, do jornal. Não sei, porque tá junto, a gente falou com aquele público naquele momento, isso está tudo junto. Esse é o caminho que a gente está indo, enfim, a gente tem, vai rodar um beta agora, estamos falando com as pessoas para a gente começar a rodar. Esse tipo de construção é o que a gente vai fazer, porque tem aqui também um aprendizado dessas métricas novas e de como a gente faz, como, né, o mercado como um todo vai enxergar, né, tanto nós quanto os anunciantes. Então, mas esse é o caminho que a gente está seguindo. Cada vez mais, assim, é como a gente fala com o vídeo, que aí está emprestada essa credibilidade do conteúdo, como que a gente pode se apropriar, enfim, dos talentos que participam para poder ajudar em fazer essa entrega de mensagem. Enfim, obviamente isso requer um pouco mais de tempo, tem que ser planejado, não dá para fazer tudo, porque a gente vai mandar história, mas isso tem sido cada vez mais a gente tem visto cada vez mais uma abertura para a gente testar e criar modelos e fazer funcionar melhor. Então, eu acho que a mensagem é essa, assim, né? A Globo está on, assim, né? O dispositivo TV está on. Então, não dá para a gente pensar mais como ele em off, ele tem que ser, vamos pensar on e off, e vamos pensar no vídeo, que no fundo é o que entrega a experiência, né? Se ele é consumido na TV, se ele é consumido no celular.
não importa tanto, né? Porque ali aquele momento foi o momento, né, mais adequado e escolhido para que o consumidor consumisse aquele conteúdo. Então a gente tem uma oportunidade gigante de construir essa história, é isso que a gente vem fazendo, né? A gente vai criar esses formatos, mas cada vez menos a gente vai falar sobre pre-roll, sobre post-roll, sobre, né, entregas ou dar e forma de entrega. Isso tudo vai estar, né, vamos dizer, na cozinha para fazer que aquela entrega funcione, aquela audiência, com aquelas mensagens, com histórias diferentes e que, no fim das contas, o consumidor saia feliz e tenha tido uma boa experiência, mas também a gente tenha entregue os resultados para as marcas. Ótimo. Ou seja, aproveitando que você falou de consumidor, eu vou voltar no comecinho da nossa conversa, em que a gente falou de conteúdo e audiência, para trazer uma pergunta aqui do Isaac Toledo, mas eu acho que cabe bem dentro disso que você estava falando agora. Que, além da análise do comportamento de audiência, que é um grande desafio, tem algum projeto ou ação para fazer o espectador participar de forma mais ativa nessa produção de conteúdo? Né? A gente tem falado de oferecer experiências de interação para as marcas, como é que existe isso, trazer a experiência do telespectador para a construção do conteúdo que ele consome? Enfim, isso tem, né? Assim, tecnologia para fazer tem, e a gente vê, tem várias aí. De que forma isso vai acontecer na Globo, a gente não tem isso desenhado ou pronto, né? Mas, sim, é um caminho. A gente colocou, por exemplo, para Black Friday desse ano, a gente criou como se fosse um canal de TV ali, dentro do G-Shopping, que a gente vai ter influenciadores locais, não os maiores influenciadores locais, e para produzir conteúdo e falar com a população. Esse é um caminho. Então, a gente cada vez mais vai experimentar. É óbvio que a gente tem que fazer isso com cuidado, dado o alcance da Globo, enfim, e o que a gente pode fazer, né? Não é fora do comum a gente tá no jornal assistindo e passa alguém lá atrás e fala, né, mãe, estou na Globo, volta aqui. Enfim, então, obviamente, esses riscos existem e a gente vai ter o cuidado para que a experiência para todo mundo seja boa, né? Então, a gente olha, dado o nosso poder de impacto, a nossa capacidade, a gente faz isso com cuidado para que o conteúdo se mantenha com a mesma qualidade. Mas, enfim, eu vejo, sim, como uma possibilidade, um caminho para frente a ser explorado. Enfim, né? A gente está aberto a todas essas tecnologias novas e modelos novos, a gente está aberto para construir. E a gente vai fazendo isso aos poucos e à medida que que é seguro para todo mundo. Acho que o importante é isso. Sem dúvida. Sérgio, a gente passou 10 minutos aqui do nosso tempo. Eu queria agradecer a tua participação, por ter aceito o convite aqui para essa nossa conversa. Eu falei que o tema que a gente tinha aqui para cobrir era abrangente e complexo, mas acho que a gente conseguiu passar bem por ele. Falamos de audiência, falamos de conteúdo, né, distribuição de conteúdo, especialmente sobre experiência de marca dentro desse contexto todo. Obrigado por dividir um pouco do que a Globo está fazendo. Acho que é sempre a marca, a empresa que tem um protagonismo, né, e puxa a fila de como é que o nosso mercado local aterrissa tanta coisa que tem acontecido no mundo. E é sempre muito bom te ouvir nessa frente. Obrigado aí pela manhã, pelo seu tempo, pela generosidade de dividir um pouco do que vocês estão planejando e executando aí dentro. Bom, eu queria passar agora. E eu queria devolver agora para a Lívia, você. Mas, por favor, diga lá. Não, eu que agradeço o convite, o convite da SET. É um prazer dividir. Espero não ter gerado mais dúvidas e ter conseguido responder alguma dessas coisas. Mas, enfim, mais uma vez, obrigado. É um prazer conversar com você sempre. Obrigado, Sérgio. Lívia, com você. Obrigado, gente. Obrigado a cada um que está aí ligado com a gente por essa manhã. No dia 14, eu acho que a gente tem um próximo evento do SET. Então, bom dia para todos. Chegamos ao final de mais um episódio do 7x7 e agradecemos a presença de todos. Se você perdeu algum trecho ou deseja assistir novamente algum episódio do 7x7, acessem o nosso conteúdo on demand no setexperience.org.br. Siga também as nossas redes sociais e acompanhem toda a programação. 7 Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!